Então, prosseguindo na igreja do século XIX, vimos no último encontro que duas ideologias se fixaram nesta época: o liberalismo e o ultramontanismo. Enquanto que o ultramontanismo queria ser muito ligado à igreja, ao Papa, o liberalismo era o contrário. O liberalismo combatia a igreja e o papado, especialmente o papado intransigente do Papa Gregório XVI, que procurava de todas as formas acabar com as manifestações sociais do povo dentro do Estado Pontifício. O Estado Pontifício tinha conhecido a liberalidade da França, e por isso mesmo o povo não queria mais agora pagar impostos, e queriam também eleições livres em todas as comunas. Mas o Papa queria voltar a introduzir as práticas de antes da Revolução Francesa, e por isso cada vez que havia uma manifestação chamava as tropas austríacas, e muita gente acabou na cadeia por falta de pagamento dos impostos. Então, muita gente criticava o pontificado de Gregório XVI. E entre os críticos apareceu também alguma crítica de Mastai Ferretti, que era o cardeal de Imola, um cardeal da igreja, e na morte de Gregório XVI, este cardeal foi eleito Papa. Tomou o Papa o nome de Pio IX. Foi o mais longo pontificado, 1846 até 1878. Distinguiu-se logo pela sua piedade e pelo zelo pastoral. Incentivou muito as devoções populares e a espiritualidade do clero diocesano, também da vida religiosa e dos leigos. Dedicou-se a proteger a igreja, elevando assim grandemente o prestígio da própria igreja. Ele não percebia muito claramente a perplexidade e a complexidade dos problemas de sua época. Subiu ao papado com fama de liberal, já que ele havia feito pronunciamentos contra a intransigência de seu predecessor. Mas, em pouco tempo, ele percebeu que ser liberal, naquela época, era ser favorável à autodeterminação dos povos. Seria ser favorável à unificação da Itália. Unificação da Itália significa suicídio para o Estado Pontifício. O Estado da Igreja, o Estado Pontifício, ficava dentro da Itália, abraçava mais ou menos 1/3 da Itália atual. Então o Papa, sendo liberal, ele estaria trabalhando pelo suicídio da própria igreja. Partiu então para a ofensiva, colocando-se contra o liberalismo italiano. Então aconteceu em 1848 que os liberais italianos invadiram o Estado Pontifício, e na luta morreu Pellegrino Rossi, chefe da guarda pontifícia, e o Papa teve que buscar exílio fora do Estado Pontifício, na cidade de Gaeta. É muito famoso porque este episódio aconteceu em 1848, poucos dias antes que fosse assinado a criação da Diocese de Porto Alegre, aqui no sul do Brasil.
pois esta diocese de Porto Alegre foi criada em nome do Papa, mas assinado pelo cardeal Antonelli, porque o cardeal Antonelli ficou em Roma e assinava em nome do Papa, porque o Papa estava fora, estava em Gaeta. Durante 16 meses, o Papa ficou em Gaeta. Deixa então seu liberalismo totalmente de lado e volta muito intransigente, graças à ajuda de Napoleão III da França, que lhe envia tropas para proteger Roma e o Estado Pontifício. Precisamente em 1850, o Papa retorna para o Estado Pontifício, retorna para Roma, e podemos dizer assim, o Estado Pontifício passa a ter, mais uma vez, uma sobrevida. A partir de então, são mais 20 anos que o Estado Pontifício consegue viver, mas uma situação cada vez mais insustentável. O Papa só consegue viver em Roma protegido pelas tropas francesas que cuidavam tanto de Roma como do Estado Pontifício. Porque na Itália tudo estava pronto para a unificação. O ideal desejado por todo o povo. Por ora, nada acontece porque as tropas francesas estão lá, aguardando e guardando tudo e retardando a unificação italiana. Mas em 1870, quando se deu a unificação alemã, a França declara guerra à Prússia, porque a Prússia queria também a margem esquerda do Reno, que pertencia sempre aos Estados Confederados da Alemanha. A Prússia queria agora para a unificação alemã. Então a França declarou guerra à Prússia. E para isso precisava de todas as suas tropas. Imediatamente a França retirou as tropas de Roma e do Estado Pontifício para ir à guerra na Prússia. E com isso o Estado Pontifício ficou desprotegido. E o que aconteceu? A 20 de junho de 1870, as tropas saem de Roma e precisamente 90 dias depois, a 20 de setembro de 1870, as tropas de Cavour e Garibaldi invadiram Roma, anexando-a ao novo Reino da Itália e proclamando Roma a sua capital. Por isso, nós vamos ter a unificação alemã e a unificação italiana no mesmo ano, uma ligada à outra. Enquanto a França precisa se defender contra a unificada Alemanha, retira as tropas de Roma, com isso a Itália também se unifica. E a partir da unificação italiana, o Papa Pio IX não aceitava esta nova situação e passa a chamar-se de prisioneiro do Vaticano. Ele vive os últimos 8 anos de sua vida como prisioneiro, sempre triste, chateado com a situação, sempre sentindo-se desconfortável dentro do próprio Vaticano como prisioneiro da Itália. Mas é importante olhar as grandes obras deste Papa Pio IX, hoje bem-aventurado Pio IX. Ele, já na sua segunda fase, depois que ele deixou o liberalismo de lado, ele tem obras mais na linha espiritual. Por exemplo, em 1854, ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Isto é, ele fez um estudo junto com os bispos do mundo inteiro, conseguiu reunir 200 bispos e cardeais
que o apoiaram, e exatamente no dia 3 de dezembro de 1854, o Papa proclamou a bula Ineffabilis, afirmando que Nossa Senhora era imaculada desde a sua concepção. Isto é, ela nunca teve pecado. Ela foi preservada por Deus sem pecado. Por quê? Porque ela seria a mãe do Salvador. Então, um dogma da igreja. Quem não aceitasse estaria fora da igreja. E o Papa conseguiu isso graças ao apoio dos bispos e cardeais. Depois, 10 anos mais tarde, em 1964, o Papa publicou um documento que teve grande repercussão, chamada a Bula Quanta Cura, com o seu anexo chamado Sílabus. Pois este anexo, que veio junto com a Bula Quanta Cura, sobre os cuidados pastorais, as preocupações do Papa, da Igreja, ele publica o elenco de 80 erros da época. 80 erros. Entre eles, o panteísmo, o racionalismo, o indiferentismo, o liberalismo, o socialismo, a maçonaria e o naturalismo e tantos outros. 80 erros modernos. E olhe, ele mexeu a cobra com vara curta, como se diz, proclamando a maçonaria um erro da época, excomungados todos os maçons, como também os socialistas, os que estavam seguindo as teorias de Marx, os marxistas, todos declarados fora da igreja ou excomungados. Além disso, o Papa convocou um novo concílio. Seria o Concílio Vaticano I. Esse concílio foi convocado para começar em junho de 1869. Depois foi retardado e, na verdade, que começou em dezembro de 1869. Havia vários temas, mas o tema central seria a famosa infalibilidade do Papa. E o Papa havia consultado todos os bispos da época sobre a viabilidade ou não de ele declarar o dogma da infalibilidade. E os bispos viajaram para Roma já praticamente definidos. Tanto é que eles eram acolhidos em Roma e recebiam imediatamente o seu apelido. Ou eram infalibistas ou eram anti-infalibistas. Então, também lá desceram os bispos do Brasil. Entre eles, o bispo de Porto Alegre, Dom Sebastião Dias Laranjeiras, foi a Roma e chegou em Roma conhecido como infalibista. Quando se vai aos livros que trazem a ata do Vaticano I, a gente consegue ler claramente os discursos. Inclusive eu li lá o discurso de Dom Sebastião Dias Laranjeiras a favor da infalibilidade do Papa. Pois esse Concílio Vaticano I foi aberto a 8 de dezembro de 1869, com a presença de 747 bispos. Era realmente um grande número. Nunca haviam feito algo tão extraordinário. Basta dizer que o Concílio de Trento, no máximo, no auge, chegou a reunir 96 bispos. Depois, o mesmo Papa Pio
IX havia reunido 200 bispos e cardeais para a proclamação da infalibilidade, aliás, para a proclamação da Imaculada Conceição. Agora ele está reunindo 747 bispos para o Concílio Vaticano I. Um espetáculo jamais visto em termos de raças. Temos agora a presença de vários bispos africanos, portanto negros, bispos asiáticos, amarelos, com suas cores diferentes, seus costumes, mitras longas e curtas, coroas, alguns usando em vez de mitra coroas. Então realmente foi um espetáculo extraordinário. Mas o concílio discutindo, chegou então claramente a ideia de que seria votada a infalibilidade. Era claro que seria aprovado, porque a maioria se apresentou logo como infalibistas. Então, os anti-infalibistas, a única coisa que eles conseguiram foi colocar cláusulas e colocar condições e emendas, porque não é bem assim esta infalibilidade do Papa. O Papa não é infalível quando ele faz um jogo na Toto Fácil ou quando ele vai para dar um palpite sobre futebol. Ele é infalível apenas quando ele fala ex cathedra. Isto é, ele diz claramente: eu agora vou falar como infalível, explicitamente, sobre um assunto de fé e moral. Tem que ser um assunto claro, este assunto de fé e moral. E tem que ter ao seu lado o consenso universal dos bispos. Isso é, precisa nesta hora ter o apoio dos bispos da igreja. Então ele pode falar como infalível. Mesmo assim, esta infalibilidade promulgada pelo Vaticano I na encíclica Pastor Eternum, uma bula de conteúdo dogmático, porque ali estava uma definição clara do Romano Pontífice, da sua infalibilidade, mas assim mesmo não teve a maioria absoluta. Isto é, teve um grande grupo de bispos que não apoiaram. E alguns até, nesta hora, saíram da igreja e criaram um novo grupo, um novo cisma na igreja. São os assim chamados veterocatólicos ou velhos católicos, sob a liderança do arcebispo de Munique, von Dillingen. Von Dillingen criou um novo grupo, um cisma na igreja, organizando uma igreja chamada a Velha Igreja, ou então depois aqui no Brasil era chamada a Igreja Católica Brasileira, onde introduziram logo o celibato opcional, o divórcio como legítimo, e não aceitam nenhum papado. Não há papado. Então é uma igreja diferente dentro de um país, Brasil, por exemplo, a Igreja Católica Brasileira, ela se governa dentro das suas normas aqui estabelecidas. E já se fazem agora 140 anos e não se avançou, não houve volta nem unificação. Então assim nós estamos com o Papa Pio IX, que teve em 1870 esse esforço pela aprovação da infalibilidade do Papa, e ele queria de todo custo manter o Estado Pontifício. Mas como já vimos, depois que as tropas francesas foram embora, não havia mais como segurar. A Itália foi invadida, o Estado Pontifício foi anexado à Itália e Roma foi a capital da Itália. A igreja perdeu com isso todas as suas propriedades, todos os seus bens,
tudo ficou integrado na Itália. Palácios construídos com muito esforço, muitas casas, muitas ruas, praças, tudo feito pela igreja. De um momento para o outro, tudo ficou para a Itália. Como é que estamos de tempo, hein? 20 minutos, 20 minutos do Papa Pio IX, de 1870 a 1879, foram assim de grandes dificuldades, porque na Alemanha, um protestante chamado Otto von Bismarck, luterano, foi o grande líder da unificação alemã. Ele conseguiu ser vitorioso na Guerra Franco-Prussiana e conseguiu anexar todos aqueles estados alemães à antiga Prússia e declarou um novo país. Deutschland über alles. Portanto, Alemanha sobretudo. E Otto Bismarck conseguiu também implantar uma nova moeda, que era o Mark, o D-Mark, Deutsche Mark, em homenagem a si próprio, que era Bismarck. Então, Bismarck encontra-se com uma realidade da seguinte forma: ele tem agora um novo país em toda a sua estrutura protestante, porque ele é especialmente do norte da Alemanha, muito mais do que 50% evangélico, mas as escolas todas eram católicas. Praticamente em toda a Alemanha, a escola, as universidades, todas estavam nas mãos da igreja. Então, todas as principais lideranças do novo país vinham da Prússia protestante. E as escolas e universidades pertenciam aos religiosos e às religiosas católicas. Veio então o chamado Kulturkampf, a luta pela laicização ou pela estatização do ensino. Aquilo que Bismarck chamava, durante a sua política, em cima do ensino público e gratuito. Ele queria um ensino público e gratuito, mas nas mãos dos leigos, não dos religiosos. Queria que todas as escolas e universidades fossem estatais. Estatais significava com a coordenação dos luteranos. Veio então a perseguição às ordens e congregações religiosas. Em 1872, ele ordena o fechamento dos seminários, escolas e universidades católicas. Em 73, fez aprovar no Congresso alemão as leis de Maio, onde se proíbe a escola particular e a presença de comunidades religiosas em território alemão. As congregações receberam um ultimato: suas casas e escolas e universidades serão estatizadas. É claro que nos estados do sul, bem mais católico, essas leis não são aplicadas tão rigidamente como no norte. Mas as congregações se voltam para o Papa Pio IX, que também vivia prisioneiro no Vaticano. O que ele iria fazer para proteger as pobres congregações? O Papa então aconselha as congregações de se deslocarem para as novas repúblicas da América Latina, onde havia carência de religiosos, e lá eles seriam muito bem-vindos. Então, legiões de religiosos e religiosas abandonaram a Alemanha e foram para o Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos, especialmente esses países, iniciando ali grandes obras e, sobretudo, grandes escolas e universidades que estão perdurando até os dias de hoje. Pio IX não teve coragem para entrar em debate e em relações diplomáticas com esse governo protestante e secularizado de Otto von Bismarck.
Mas, quando faleceu Pio IX, depois desse longo pontificado de 32 anos, os cardeais elegeram o jovem arcebispo de Perúgia, o cardeal que assumiu o nome de Leão XIII. Foi o Leão XIII que veio então com um espírito novo, espírito diplomático, vai se assentando gradativamente dentro da Itália, sempre dentro do Vaticano, ainda considerando-se preso, mas já procurando dialogar com o governo da Itália, mas sobretudo procurando dialogar com o governo da Alemanha, onde ele tentava que pelo menos as congregações recebessem uma indenização pelas suas antigas construções, pelos seus antigos prédios, pelas suas antigas escolas, universidades, que estavam sendo tornadas públicas e estatais de um momento para o outro. É claro que, para os nossos países da América Latina, estes missionários foram uma verdadeira bênção. Embora muitos religiosos não tivessem vindo para cá com uma vocação missionária, mas vieram porque não podiam mais continuar vivendo na Alemanha. Mas claro que quando vieram para o Brasil, começaram a fazer muito bem aqui entre nós. Então, aos poucos, o Papa Leão XIII conseguiu acalmar os ânimos na Alemanha, conseguiu também que Bismarck se tornasse um pouco mais tolerante, e a igreja foi se tornando a grande vitoriosa, até mesmo dentro de um estado que era predominantemente protestante. E aos poucos vai se colocando a nova doutrina social da igreja, pois foi este Papa Leão XIII que, quando era jovem cardeal, jovem bispo, 50 anos antes, tinha sido internúncio na Bélgica, e com isso ele conseguira ver também a Inglaterra, os novos tempos, sobretudo a Revolução Industrial, já tinha visto o grande sofrimento dos trabalhadores, dos operários, mal pagos, assim por diante. Então agora, o Papa Leão XIII, tendo a possibilidade de dar uma nova doutrina, ele prepara bem e publica o grande documento chamado Rerum Novarum, sobre as coisas novas. Esta Rerum Novarum é a base de toda a doutrina social da igreja. Foi certamente o documento mais importante de todo o século XIX. Foi publicado em 1891, exatamente no dia 1º de maio, início de toda a revolução social dentro da igreja, onde a igreja está agora presente em toda a doutrina social da igreja.